Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre a meteorística PSO, Particle Swarm Optimization, uma meteorística bem inspirada, sendo bem direto, como mostra aqui na foto. Na maioria dos casos ela é comparada com um cardume de peixes, onde, por exemplo, o cardume pode se espalhar para evitar um predador ou buscar um alimento, e eles vão trabalhar em conjunto para tentar buscar a melhor solução. É, Nesse vídeo a gente vai ver três tópicos em geral, né? O que é e como funciona o PSO, a implementação e o funcionamento. O que é e como funciona o PSO? Essa meteorística ela foi desenvolvida em 1995 por um engenheiro eletricista e por um psicólogo. O engenheiro eletricista Eberhard e o psicólogo Kennedy. Em conjunto eles criaram essa meteorística, que é uma meteorística bem inspirada, projetada para imitar o bando de pássaros ou cardume de peixes. É uma meteorística destinada a problemas irrestritos de otimização não linear. Como a gente pode ver aqui na imagem, o cardume de peixe se escondendo do predador, escolhendo a melhor posição e atingindo uma melhor velocidade. E o bando de pássaros aqui também pode fazer a mesma coisa, fugir de predadores ou ir em busca de alimentos. Para isso eles usam as intuições coletivas e individuais. Nos cardumes pode-se observar o comportamento dinâmico em deslocamentos relativamente complexos, onde os próprios indivíduos têm acesso apenas às informações limitadas, como a posição e a velocidade de seus vizinhos mais próximos. Como, por exemplo, pode-se observar que um cardume de peixes consegue evitar um predador da seguinte maneira. Inicialmente o grupo se divide em dois grupos, ou mais, que nem nessa imagem. O cardume vê o predador e eles vão se dividir, nesse caso em dois grupos. Cada indivíduo usa as informações locais sobre o deslocamento de seus vizinhos mais próximos, que são acessíveis para ele, para decidir sobre seu próprio deslocamento. Os indivíduos usam regras simples, como permanecer relativamente próximos dos outros indivíduos, ir na mesma direção ou ir na mesma velocidade. É, Depois o cardume ele começa a se unir de novo. O cardume original é formado novamente, mantendo a coesão. Para a psicologia, esse comportamento sugere que os movimentos dos indivíduos, em um quadro sociocognitivo, são influenciados por seus últimos comportamentos e pelo de seus vizinhos, colocando próximos à rede social e não necessariamente no espaço. Portanto, a atualização de posição das partículas é dependente da direção de seu movimento, sua velocidade, a melhor posição anterior, indivíduo, e a melhor posição global entre os vizinhos. Pode parecer complexo, mas quando eu mostrar a equação, todo esse texto aqui vai ser resumido. Esses animais, né, ao procurarem por comida ou fugirem de predadores, possuem esse tipo de consciência coletiva. Cada elemento do grupo aprende com o comportamento dos seus demais componentes. O PSO ele não tem uma garantia de encontrar um mínimo global, mas faz um trabalho muito bom em ambientes desafiadores de alta dimensão, não convexos e não contínuos. Abaixo aqui tem a equação principal, uma das equações mais simples que compõem o PSO. Mais à frente eu vou mostrar que essa equação foi sendo modificada para tentar otimizar mais ainda essa meteorística. Ele tem basicamente duas equações, a equação da velocidade e a equação da posição. Esse I faz interação faz referência à interação atual, e o I mais 1 implica na próxima interação, o que ele vai fazer no futuro. Então, para um indivíduo que tem uma determinada velocidade, a velocidade dele futura, é, a velocidade dele futura, na verdade aqui está o contrário, eu coloquei T-1 aqui no caso. Então, T-1 é a anterior e o T aqui é a atual. No caso aqui, a velocidade atual ela vai ser dada pela velocidade anterior somada a constante cognitiva do indivíduo, do peixe ou do pássaro, multiplicado pela diferença entre o mínimo individual, quer dizer que a melhor posição que esse indivíduo
já obteve durante a realização dessa tarefa, menos a posição que ele estava anteriormente, somado a outra constante, a constante social, que é a constante que ele se compara aos demais indivíduos, multiplicado pelo mínimo global, que é a melhor posição de algum indivíduo, menos a posição que ele estava anteriormente. Depois disso, a gente faz a atualização também da posição. A nova posição vai ser dada pela posição anterior, mais somado, né, com a velocidade anterior. Continuando aqui, essa equação do PSO foi sendo modificada para adicionar novos parâmetros e tornar o algoritmo mais próximo do real. O algoritmo pode empregar parâmetros de Vmax e Vmin para limitar a velocidade de movimento das partículas de forma a evitar a demora ou a explosão do sistema. Por exemplo, se você for fazer um programa que tenha um espaço para você trabalhar, você tem que dividir, você tem que empregar esses parâmetros de velocidade máxima e mínima para que os peixes ou pássaros fiquem confinados nesse espaço. Senão, corre o risco de não ser solucionado o problema. Da mesma forma, é criado um range para a posição, onde você tem uma posição máxima e uma posição mínima. E como eu já havia citado anteriormente, essa parcela aqui da equação é um comparativo individual e essa outra parcela é um comparativo do grupo. Essas constantes cognitivas e sociais podem ser números aleatórios, geralmente entre 0 e 1 ou 0 e 2. Ou você pode colocar essa constante fixa com o valor máximo e usar um range no seu programa para ele fazer essa aleatoriedade. As funções e suas variações. Em 1995, nós tivemos essa primeira equação, a equação básica do PSO, que foi a que eu já expliquei. Nos slides anteriores aqui era a fonte, não era o ano que foi feita a formulação da equação. Kenneth Eberhard fez essa equação mais ou menos em 1995. Depois, em 98, a equação foi modificada, adicionando a constante de inércia na velocidade. E, como eu já havia citado, colocando essa constante social e cognitiva fixas, C1 e C2, aqui já mudando a nomenclatura, você pode usar um range, o R1 e o R2, para ficar sendo números aleatórios entre 0 e 1. Um ano depois, Clarke fez a modificação da equação novamente, aproveitando a equação anterior, e adicionou um fator K que multiplica toda a equação da velocidade, que é o chamado fator de constrição, que faz com que o algoritmo tenha uma melhor convergência. Esse fator de constrição ele é dado pelas constantes C1 e C2, onde elas duas somadas devem ser obrigatoriamente maior que 4. Então, K é dado por 2 sobre 2 menos 9 menos a raiz de alfa ao quadrado menos 4alfa. E aqui uma demonstração vetorial de como é que funciona a equação básica. A gente tem aqui uma partícula x de t, onde ela atualmente está com a velocidade aqui para essa direção, com esse módulo, vt. Essa partícula anteriormente já encontrou a melhor posição dela, que foi essa posição onde tem um quadrado, que é o pi. E a melhor posição de todas as outras partículas, vamos supor que tem 20 partículas, todas as outras 20 encontraram essa melhor posição. Para atualizar a posição dessa partícula aqui em si, o que a gente vai fazer? Seguindo a equação, eu vou fazer os vetores aqui, pi menos a posição da partícula anterior, e esse outro vetor pg menos a posição anterior, que nós fizemos os outros dois vetores. E como a gente tem essas constantes, social e cognitiva, nesse caso aqui eu coloquei elas como 0,5. Então a gente vai pegar metade de cada vetor. Para o vetor criar o vetor velocidade, a gente tem que somar esses três vetores. P de t menos 1, pg de menos xt
x de t-1 e pi de x de t-1. Fazendo a somatória dos três vetores, a gente vai ter o vetor velocidade vindo para cá, v de t-1. Então, fazendo a somatória do x de t-1 mais o v de t-1, a partícula, a nova posição da partícula vem para cá, bem próximo do melhor mínimo global. Outra coisa a ser citada é que cada partícula ela é uma resposta. Então, se uma só partícula encontrar o melhor mínimo global, ela já vale como sendo a sua resposta. Então, se você tiver 20 partículas e só uma delas encontrar o mínimo global, você já tem a resposta. Não obrigatoriamente todas têm que encontrar. E como é que é feita a implementação desse algoritmo? Inicialmente, você determina o tamanho da população, 20, 30, 40 partículas, e atribui a velocidade inicial às partículas. Pode ser dado como um número aleatório inicialmente. E determina a velocidade máxima e mínima, que é o range. E com isso você faz o cálculo daquelas equações e calcula o fitness. E também aqui, acabou não sendo mostrado aqui, só que você tem que atribuir também a posição dessas partículas. Com a posição e velocidade você consegue calcular o fitness. Nessa primeira interação é dada com uma interação aleatória, depois é que você consegue fazer o cálculo do fitness. Em seguida, você analisa todos os resultados dessas posições e verifica qual a melhor posição da partícula. E depois você faz a atualização com base. Como você vai fazer a atualização? Você vai encontrar esses valores PG e o PI. O PI é o melhor do indivíduo e o PG é o melhor do grupo. E com isso você vai atualizar a velocidade de cada partícula. Conforme você vai atualizando, você vai calculando novamente o fitness, que é o custo total. Depois disso você vai armazenando o mínimo global e o mínimo individual até atingir a quantidade de interações que você deseja. Se tiver atingido a quantidade de interações, você finaliza o programa e pega a melhor posição de todas as interações. Se não, você faz esse ciclo aqui novamente, sempre atualizando a posição e velocidade. Aqui, como demonstração do funcionamento, nós temos aqui as partículas se movimentando até encontrar esse mínimo global aqui. Nem todas vão encontrar, como eu já disse, mas se uma delas já encontrar, você já tem a resposta. Nessas duas imagens a gente consegue ver isso. Outra coisa que acontece às vezes no programa é que os peixes ou as partículas aqui ficam presas, e para tentar evitar isso, a gente pode reiniciar ou mudar as velocidades. Se não sofrer, como a gente tem aqui no texto, se o valor de GBest não sofrer melhorias durante as interações do algoritmo, deverá ocorrer uma reinicialização das velocidades das partículas, exceto do XBest. Deve-se observar que apenas as velocidades são atualizadas e que é computacionalmente muito mais simples do que atualizar a população para problemas mais complexos. E aqui também eu vou fazer a demonstração já no próprio MATLAB, numa função simples. Vou colocar aqui para rodar. Aqui no caso foi uma população de 5 peixes e aqui tem a função. Como a gente pode perceber, os peixes estão mudando aqui de posição a cada interação, e um desses peixes já encontrou o melhor resultado, só que mesmo assim eles vão continuar procurando, que eu coloquei aqui para eles fazerem mil vezes. Aqui no vídeo eu não vou deixar fazendo as 1000 vezes, né, mas como demonstração, depois de muitas iterações eles vão ficar basicamente nesse mínimo, todos vão encontrar esse mínimo global.
pode perceber, eles começaram a ficar bem próximos. Eu vou parar aqui o programa para o vídeo não ficar muito longo. Enfim, a demonstração do PSO é basicamente essa. E caso você queira apoiar essa contribuição, você pode fazer scanner do QR Code e fazer uma doação em dinheiro do valor que você desejar.